Hare Krishna, boa tarde a todos, boa tarde amigos. Vamos agora começar uma live compartilhada com o Meet, né? Vamos compartilhar aqui com o Meet e também com o... E também vamos compartilhar com o Facebook, né? Então vamos fazer uma transmissão simultânea aqui, né? Tanto do Meet quanto do Facebook, né? Uma live sobre o Dia das Mães. O Dia das Mães. Ok? Então vamos aqui ajeitar a tela para os slides que eu preparei. E eu acho que vocês aí devem estar compartilhando eles também. Ok? Mas antes deixa eu entrar aqui no Meet para compartilhar a tela do Face com o Meet, tá? Então, vamos compartilhar aqui essa tela, ok? Muito bem. Então, agora a transmissão está sendo simultânea do Meet com o Facebook, né? Estamos transmitindo aqui simultaneamente, né? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no Meet, ok? E vamos continuar nossa transmissão, tá? Ok? Então, vamos organizar aqui os slides, ok? Então, eu acho que o pessoal do Facebook está vendo essa tela aqui, né? Dos slides, ok? Vamos colocar aqui a tela cheia. Ok, muito bem. Então, a gente... hoje é o Dia das Mães, né? E a gente está pensando em fazer essa transmissão aqui com vocês, né? Uma transmissão compartilhada, que se alguma mãe ou algum devoto quiser entrar através do Meet, é possível, né? E também fazer seus comentários aqui, ok? E o que nós vamos transmitir aqui é uma mensagem transcendental, né? Porque todos nós viemos esse mundo através de nossa mãe, né? Então a nossa mãe geradora, ela tem uma importância muito significativa na nossa vida, né? E geralmente, como filhos, a gente só vê a mãe para satisfazer nossas necessidades, né? E só depois, quando a gente cresce um pouco mais, e muitos de nós, pelo menos 50%, são mulheres, então vão poder ser mães também. Outros, sendo homens, eles não vão poder ser mãe, né? Eles não têm essa graça. A graça de ser mãe, pela natureza, foi dada exclusivamente para as mulheres, né? Então os homens geralmente não têm essa bênção, né? Essa dádiva da natureza. Essa dádiva é dada apenas para 50% das entidades vivas, almas espirituais que estão corporificadas, aquelas que estão corporificadas no corpo feminino. Então, essa dádiva, ela é uma dádiva impressionante, né? Impressionante porque ela não pode ser transferida, né? Então, algumas dádivas, como riqueza, conhecimento, né? Até a austeridade, né? Pode ser transferida, mas a dádiva de ser mãe é intransferível, né? Então essa criatura que tem essa classe, né, de almas que tem um corpo feminino, que receberam um corpo feminino, estão no corpo feminino, pode experimentar
certo tipo de consciência que nenhuma outra entidade pode experimentar. Só elas podem experimentar. Outras entidades que estão em outros corpos, em corpos masculinos, né, não podem experimentar. Então, fica difícil, às vezes, para os homens compreender a grandeza de ser mãe, né? Porque eles não podem experimentar isso, né? Então, verdadeiramente, eles só podem admirar, mas eles não podem sentir a sensação de ser mãe, né? Ser mãe, gerar, ou seja, cuidar, né, desde o ventre, né? Desenvolver, né, desde o ventre o corpo de uma alma que vai ter uma oportunidade de nascer nesse mundo e ser consciente de Deus, né? A partir do momento da fecundação, essa alma ela já se encontra, né, num estado de consciência divina, né? E quando ela e a mãe já se torna mãe a partir do momento da fecundação, né? Então essa é a primeira fase de mãe, né? É o primeiro grande teste de mãe, né? Receber muito bem dentro de seu ventre aquela criatura, né? Então é um teste que não é tão fácil de ser administrado, né? Porque os seus nutrientes eles vão ser divididos agora entre ela, né, e seu amado filho que está dentro de seu ventre, né? Muitas mães passam por muitas dificuldades, porque às vezes os nutrientes que elas guardam na sua alimentação, que elas obtêm de sua alimentação, só dá para elas, né? Só dá para elas. Então, recentemente, uma professora, ela ficou grávida, né? E ela tinha um tipo de anemia muito forte, muito forte. E o seu feto não conseguiu sobreviver dentro do seu ventre, né? Então, não é tão fácil assim dividir tudo, né? Dividir o seu prana, né? O seu ar vital, né? Que quando a entidade viva está no ventre da mãe, o mesmo prana que circula no corpo da mãe, circula no corpo do seu filho, né? Isso só é cortado, esse prana, quando ele nasce. Então ali ela está compartilhando o prana, o seu ar vital, com aquela criatura, né? Aquele que é o seu filho, né? Então é uma ligação assim extremamente forte nessa primeira fase, né, em que o filho está ainda dentro do ventre. E depois que ele nasce, então corta-se o cordão umbilical e nesse momento separa-se o prana da mãe e o prana do filho. Parte do prana da mãe vai para o filho, né? Inevitavelmente, que ele acumulou durante o estágio de gravidez. Algumas mães, em outras espécies de vida, né, elas só geram o filho, por exemplo, a mãe do tubarão, ela não cuida dos seus filhotes, mas a mãe do jacaré, ela cuida, né? O tubarão, logo quando nasce, ele é completamente independente. Nasceu, ele vai para já caçando, já sobrevivendo, já conquistando seus espaços e crescendo. Já os jacarés, não é assim, a mãe cuida deles.
jacarés pequenos. Agora, no nosso caso, a mãe cuida por muito tempo e com muita atenção, mesmo fora do ventre. Os mamíferos, né? Eles têm uma carência muito grande da mãe, né? Uma carência muito grande, muito forte da mãe. Estar ligadinho, pertinho da mãe é uma condição assim indispensável para o bom desenvolvimento psicológico, mental da criança. E a mãe, né? A mãe também, por estar perto, estando perto do seu filho, ela se torna mais radiante, porque o seu amor aumenta a cada momento, a cada instante que seu filho está junto com ela, que ela está trocando relacionamentos com seu filho. Então, esse amor transcendental, esse amor que Srila Prabhupada, ele exemplifica como sendo o amor mais próximo que um devoto pode ter por Deus, né? É um amor assim muito diferente de todo o amor que a gente pode encontrar nesse mundo material, porque a maioria do amor que a gente encontra nesse mundo material é um amor cercado por uma grande quantidade de interesse. Interesse é um amor mercantil. Toma lá, dê cá. Aí na segunda fase de ser mãe, né, a mãe tem uma dedicação quase que 100% a seu filho, porque ela não pode se afastar do seu filho, porque o seu filho é 100% dependente dela, embora fora de seu corpo, né? Mas ele, dentro do seu corpo, ele tinha proteção do ventre, do seu útero, mas fora do seu corpo ela tem que ter todo cuidado, porque existem elementos externos que podem prejudicar o seu neném, o seu bebê. Então a mãe tem que o tempo inteiro estar ligada, atenciosa, né? Com que tipo de roupa, que tipo de local que o seu filho vai se encontrar, vai estar. Ela vai ter que o tempo todo estar ligada nos desejos, e a mente de seu filho vai se desenvolvendo, mesmo quando ele é um bebezinho. Um bebezinho de um dia já tem uma mente diferente do bebezinho de 2 dias. E 3 dias diferente. A sua mente vai crescendo, ele vai adquirindo mais informações e continua se alimentando da mãe, né? Pelo menos nos 6 primeiros meses. Os devotos geralmente se alimentam por mais tempo, né? Do leite materno, né? Aí, depois tem a cerimônia de dar grãos, aí o bebezinho do devoto já começa a ter outro tipo de alimento, mas os primeiros meses são fundamentais para que ela possa beber o leite da mãe. Esse leite, nos primeiros meses, é muito importante para o bem-estar, para a saúde, né? E a mãe, nesses primeiros meses, tem que ter um cuidado mais que especial, né? Aí depois vem outras fases, né? O bebezinho começa a andar, o bebezinho começa a mexer nas coisas, brincar, né? Isso tudo, né? A mãe tem que estar muito atenta, né? E tem que tudo que o bebê está fazendo, interagindo com esse mundo material, é num espírito de curiosidade, né? É no espírito de
entender aonde ele está, né? Qual o ambiente que ele cerca, aprender as coisas mais básicas do mundo. E aí a mãe está nessa jornada com ele, está nessa jornada com ele. E a mãe tem a ensinar e também tem a aprender. Às vezes o bebezinho ensina muitas coisas para a mãe, né? Por causa do seu instinto natural. Né? Mãe Yashoda, nessa fase, tinha muito cuidado com Krishna, porque Krishna era um bebezinho muito levado. Ele era muito... hoje em dia, ele pode ser classificado pelos psicólogos como hiperativo, né? Ele estava o tempo todo, mas não aquele hiperativo realmente que é tão ativo que fica tipo sem entender nada, né? Mas é um hiperativo esperto, sempre fazendo alguma coisa, não para, sempre procurando alguma brincadeira, sempre procurando algo novo, né? Então essa é a fase primeira, né? Nessa fase primeira de Krishna, Mãe Yashoda teve que proteger Krishna de muitos perigos, né? De brincadeira com os macacos, brincadeira com os pavões, né? Que o pavão também ele pica, né? Eles não iam picar Krishna, né? Mas minha Mãe Yashoda ficava com medo, né? Brincadeira com cobras, né? Brincadeira com escorpiões, né? Tudo isso no ambiente rural, natural, né? E as mães, né? As nossas mães, né? As mães modernas, quando o filho começa a andar, puxar a toalha da mesa, e derrubar um bocado de coisa de cima da mesa, né? Quando ele mexe na tomada da eletricidade, então a mãe está o tempo todo nessa vigia, né? Essa é a segunda fase, né? Até a criança ficar um pouquinho mais durinha, crescer um pouquinho. Depois que cresce, aos 5 anos, né? Aí a mãe já fica mais pensando que está mais aliviada, porque ele já começa a se socializar. Hoje em dia não existe muita socialização, porque as crianças vão para a escola muito cedo, 3 anos, 4 anos, e a socialização da escola é muito controlada, comedida. As crianças não têm espaço para brincar, não têm espaço para desenvolver a sua criatividade, o seu lado emocional, né? Eles ficam tudo regulados, reprimidos, né? Com 3, 4 anos de idade, né? Mas no caso de Krishna não, quando Krishna deu 4, 5 anos de idade, ele já se associava com os vaqueirinhos, né? Ele já estava grandinho, ele já sabia andar, já sabia falar, já sabia fazer, já era responsável por muitas coisas. Inclusive, foi dada a Krishna, mais ou menos nessa fase, a responsabilidade de cuidar dos bezerrinhos, né? E aí, Mãe Yashoda, quando ele se socializa, então essa parte do filho se socializar, pelo menos na sociedade moderna e na época de Krishna também, a mãe ela divide a atenção do seu filho com o ambiente social, né? Ele adquire amigos, né? E só em alguns momentos é que a mãe curte um pouco o seu filho, né? Então ela já começa a sentir mais um sentimento de separação do filho e um outro tipo de preocupação, que não é tanto a preocupação de fornecer todos os elementos necessários para a sobrevivência do filho. Já não é tanto, é a preocupação com a socialização, com a educação do seu filho. O que ele vai começar a aprender do mundo,
o que é que ele vai começar a assimilar do mundo, né? Então, aí entra numa outra fase, né? Uma outra fase, que é a fase de uma fase de ele já se torna mais independente e começa a criar alguns problemas, dá alguma dor de cabeça para a mãe, dependendo do filho, né? Ele começa a se machucar mais, né? Começa a ficar mais sujo, né? Aí a mãe tem que ter um outro lado de cuidar dessa criança. Quando ele chega adolescente, aí ele já começa a pensar no seu futuro, né? Então, no caso de Krishna com Yashoda, quando Krishna se tornou adolescente, né, ele foi para Mathura, né, e começou já a cumprir o propósito de sua missão para a Terra, né? Aí, nesse caso, quando o filho sai de casa, né, e começa a procurar qual é o objetivo dele na vida, descobrir qual é a sua missão, aí a mãe praticamente desmorona, né? Aí o filho casa, a mãe também já fica um pouquinho mais velha, e o filho já começa a ter a vida dele, né? Mas ela nunca esquece o próprio filho, né? Apesar de passar por essa fase de geradora, de criadora, né, de mantenedora, ela nunca esquece que ela é a mãe de seu filho, né? Então, a gente quer nessa live aqui, nós estamos tentando homenagear todas as mães, né? Que elas são um reflexo de Mãe Yashoda e de outras mães também, que a gente vai comentar um pouco aqui ainda nessa live, né? É um reflexo. Então, tem várias classes de mães, né? Tem mães que têm o esposo apoiando, e tem outras mães que não têm o esposo apoiando. Às vezes o esposo não apoia a mãe, não faz o seu papel de pai, mas ela ainda assim tem que continuar sendo mãe. Então, ela é uma heroína, né? Então, nós temos na nossa comunidade aqui há várias mães, né? Às vezes o esposo é um pouco radical demais, ou às vezes o esposo é livre demais, né? E de qualquer forma, a mãe, ela faz o seu papel de mulher, de mantenedora do lar. Além de todas as tarefas de ser mãe, ela é a mantenedora do lar, a mantenedora do Dharma da família. Então, para manter o equilíbrio, não só físico, mas como psicológico de toda a família. Então, é a função da mãe. E, ao mesmo tempo, é uma pressão, né? Que tanta coisa e a mãe tem tanta pressão sobre ela, né? E a mãe não consegue, às vezes, ter nenhum tempo para si, né? Mas ainda assim ela procura, porque ela precisa, né? Porque faz parte da natureza, né? Então, Mãe Yashoda, ela era mãe de Krishna, mas também era esposa de Nanda Maharaj. Então ela tinha suas funções, né? E as outras mães também têm suas funções, não só como mães, mas como esposa. E socialmente, como mães, elas têm também certos deveres sociais para representar na sociedade, né? Então, essas nossas mães da ISKCON Recife, né? Tem muitas mães que eu gostaria de oferecer assim minhas mais sinceras reverências, né? Talvez a mãe mais velha nossa aqui, nós mais experiente como mãe, né? Seja a mãe Jayalila, né? A mãe Jayalila teve muitos filhos, um bom esposo que sempre ficou com ela, lhe apoiava, né? E os filhos todos crescidos e ela sempre fazendo o serviço devocional para Krishna, né, da maneira possível, e passando por tantas dificuldades, porque o mundo é cheio de dificuldades, tem que vencer tantos obstáculos,
mas passo a passo, ela foi conquistando e tem todos os seus filhos bens, né? Normalmente bens, mas também passou por dificuldades, né? Passou por muitas dificuldades e teve muitos sofrimentos, porque a mãe em si, ela tem assim essa peculiaridade de enfrentar, né? Então a mãe Gealila para mim uma grande guerreira aqui na ISCOM Recife, né? A mãe Mada Valila também outra grande guerreira, né? Que luta e mantém assim o seu equilíbrio emocional, passando por qualquer dificuldade, mas ela sempre de cabeça erguida, sempre lutando, né? É uma grande mãe aqui entre nós, né? Devotos de Krishna daqui, porque é importante a gente sempre manter a cabeça erguida e o espírito de luta. E a gente aprende muito isso com a Mataji Jayalila, né? Madhava Lila, mãe Madhava Lila, né? E temos também a mãe Amaravara, né? Mãe Amaravara, ela é uma mãe, eu acho que de todo o Brasil, né? Porque ela passou um tempo em Nova Gokula, tem um esposo na administração, e a gente sabe que ter um esposo na administração do templo, de tempo integral, ele não tem muita condição de dar assistência para a sua família, né? Mas mesmo assim ela teve a bondade de manter a espiritualidade alta durante a sua vida e a vida de sua família. Então realmente essa é uma outra grande guerreira, né? Grande guerreira, não tão experiente como a mãe Jayalila, né? Que realmente a mãe Jayalila é muito experiente, mas também uma grande guerreira, muito forte, muito na bondade. Ela parece fraquinha, parece indefesa, mas ela é forte com base espirituais, com bases espirituais, porque também é uma característica da mãe essa. A mãe, se ela tem assim uma realização de conhecimento, se ela lê os livros de Prabhupada bastante, a mãe a Maravara tem essa característica de ler bastante e faz também muita adoração a Krishna, então ela fica com aquela base espiritual. E eu já vi Jayamar falar várias vezes que a base espiritual da família dele é mãe Amaravara, né? Então minhas reverências, meus respeitos a essa mãe, né? Também temos outras mães, né? Outras mães que são lutadoras, que aqui eu ofereço minhas reverências. A mãe Tatuavite, né? A mãe Tatuavite, ela é uma grande guerreira também. Porque ela é uma das fundadoras do movimento Hare Krishna aqui em Recife. Então ela passou pela época de maiores dificuldades, de maiores que não se tinha tantas estruturas, que não se tinha tantos devotos que apoiavam, que vivia uma época assim também de ditadura, e a ditadura vinha com aquele machismo. Então ela enfrentou assim muita barra, mas conseguiu criar suas filhas, conseguiu criar seu filho, e ela conseguiu assim manter-se ainda hoje, até hoje, dentro da consciência de Krishna, sempre próximo dos devotos. Ela sempre está aí, a gente coloca uma mensagem e no grupo dos devotos, ela está aí dando o seu like, dando o seu comentário. É uma grande guerreira. Nós temos e é uma guerreira que formou a base para o templo de Recife, porque ela estava no comecinho junto com o Jagat Vititra, né? Assim, não está aqui em Recife, mas também temos a mãe Shrinkla, né? A mãe Shrinkla também é outra grande guerreira que formou a base aqui em Recife, né? Teve muitos problemas, lutou bastante, teve dificuldades, mas hoje ainda assim é uma devota de Krishna, né?
é uma devota de Krishna, é uma pessoa que ainda é discípula de Srila Prabhupada, uma pessoa que é inspiradora para muitas devotas, né? Então é a mãe, né? É a mãe, teve 2 filhos importantes, né? Uridai, que recebeu o nome Uridai Ananda, o nome de Acharyadeva, e teve a Govinda, que é a mais velha, né? Que também já é avó, né? Mas que também serve a Krishna com a sua consciência de Krishna associada com seu pai, Jagavititra, né? Então também é uma mãe, né? Mãe Govinda, que eu vi criança, né? Que eu vi nascer, né? Eu vi nascer. E agora, hoje, ela já é mãe, ele já é mãe, né? E a filha dela já está crescidinha, daqui a pouco ela vai ser avó, né? Então, às vezes, passar muito tempo nesse mundo, a gente começa a ver as mães deixando de ser mães para ser avós, né? E a gente vai vendo tudo isso, né? Assim, então, as mães também são avós, né? E estão levando avante essa consciência de Krishna para gerações e gerações, né? Tem tantas devotas, tem Krishna Karuna, né? Krishna Karuna também minha esposa, boa devota, né? Boa mãe. Acho que o cuidado que ela teve assim com o Garuda foi impressionante, né? Dentro do templo, né? Dentro do templo, sempre assim procurando e pensando e fazendo planos para o melhor desenvolvimento material e espiritual do Garuda, né? Também é um exemplo de devota. E outras devotas que nem estão aqui mais nesse mundo, né? Como a mãe Shirada. Mãe Shirada é a mãe do Tulasi, a primeira esposa do Vrindavana. Ela também é um exemplo de batalha, né? Ali em Vrajadama, e ela tinha uma saúde debilitada, fraquinha, mas lutava, fazia santa, protegia seu filho, cuidava da sua família, né? Mãe Shirada poucos conhecem, né? Porque ela, discípula de Maharaj Dhanvantari, ela saiu aqui desse planeta, né? Já há algum tempo, né? Então os devotos mais novos não têm essa experiência com a Mãe Shirada, mas eu me lembro muito dela. Ela, com certeza, Krishna está cuidando dela para que ela possa chegar ao mundo espiritual por toda a sua vida espiritual e sua maternidade transcendental, né? Então, assim, isso aí é um conforto para todos, para todas essas mães, e tem tantas mães, né? Tem a mãe, é difícil de citar todas, né? Tem a mãe Shruti, né? Também batalhadora, consciente de Krishna, que conseguiu vencer tantos obstáculos e passou também por muitas dificuldades, né? Então, assim, tem muitas mães, todas essas mães, eu falei algumas, né? Tem algumas mães mais novas, né? Tem algumas mães mais recentes aqui, que estão começando a ser mães, outras que estão querendo ainda ser mãe, né? É isso? Várias mães, todas essas mães, elas são maravilhosas. Até o desejo de ser mãe é maravilhoso, né? Porque hoje em dia algumas mulheres já não têm tanto desejo de ser mães, né? Existem tantos processos artificiais de ser mãe, né? Que elas não querem mais elas próprias serem mães, né? Então, aí eu falei um pouco dessas mães, fiquei muito feliz, estou muito feliz aqui de estar homenageando. Também tem as mães dos devotos, né, que não são devotas, mas são mães dos devotos, né, como, por exemplo, a minha mãe, né? Minha mãe, figura importante, né, até mesmo para o movimento Hare Krishna. Ela gostava muito do Maharaj Dhanvantari, né, porque o Maharaj Dhanvantari, ele era uma pessoa super educada, né, diferente da maioria dos devotos da nossa época.
ele não era uma pessoa muito assim grosseira, ele era sempre muito polido e educado, né? Então, e sempre tratava minha mãe com cordialidade, né? E ela percebia isso, né? Então ela ficava sempre muito feliz, né? Então minha mãe também foi uma batalhadora, manteve a família, ficou com o marido até o final, né? E eu agradeço muito, eu acho que foi uma luta mesmo, né? Eu acho que muita coisa assim de ser honesto, né? De esse caráter de ser honesto, de pagar todo mundo, não ficar devendo para ninguém, não enrolar ninguém, não mentir, esse caráter assim, eu agradeço a ela, né? Que ela falava que quem mente, me lembro muito bem, quem mente rouba e quem rouba mata. Então não comece com um pequeno erro para depois não ficar um grande erro, né? Então isso aí eu agradeço muito aí a minha mãe, valeu mesmo, Hare Krishna. Tem outras mães, a mãe do Prabhu Jagavititra também, que fica, tive alguns contatos com ela, uma pessoa muito no modo da bondade, né? Então são muitas mães de devotos, né? Mães de devotos, e até hoje mesmo, muitas mães de devotos. A mãe do Bali, recentemente eu encontrei com ela no encontro na Jaqueira, né? Ela foi lá para assistir a aula do Gita, né? E ela era amiga do Nityananda, né? Do Jai Nityananda, ou do Nityananda, era amigo do Nityananda. Então, e aí já da época passada mesmo. E ela assistiu, gostou, depois Nityananda deu um Bhagavad Gita para ela, né? Então a mãe de um devoto é muito importante, né? A mãe de Pralada era Caiado, né? Caiado. Então o Caiado, ela ouviu as instruções de Narada Muni, né? E Pralada, no seu ventre, que compartilhava o mesmo prana que ela, também ouviu as instruções e pôde assim desenvolver mais ainda a sua consciência de Krishna, e aceitou o mestre espiritual de Pralada é Narada Muni, né? Porque Hiranyakashipu perguntou para Pralada: que negócio é esse de você estar falando aí de Vishnu? Quem foi que te ensinou? Aí ele disse que ele contou a história, né? Foi Narada Muni quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, que compartilhava o mesmo ar vital, né? Então isso é a responsabilidade da mãe, né? Então a mãe, ela compartilha na sua gravidez a consciência de Krishna com seu filho. Então, quando a mãe é bastante consciente de Krishna, recebe muita consciência de Krishna, então o seu filho no seu ventre está recebendo essa consciência de Krishna, né? Recebendo todas essas boas influências, né? Outras mães, né, que talvez a maioria dos devotos nem conheçam, mas são minhas amigas, a mãe Sandra. A Sandra é a professora de português, sempre acompanha aqui as nossas aulas, né? E ela também é uma batalhadora, criou seu filho sozinha como professora, né? Seu filho conseguiu alguns objetivos materiais e ela está agora, já que seu filho está crescido, buscando a vida espiritual com mais intensidade, né? Então, tem muitas mães de todos os tipos, mães de todas as variedades, dentro desse círculo de devotos, né? Desse círculo de devotos e de amigos, né? Tem minha irmã também, que ela é uma amiga, né? Não só irmã, mas amiga, né? E também que criou seus filhos com apoio do seu esposo, né? Ela teve a sorte de ter o apoio de Júnior, seu esposo, e ela conseguiu. Muitas mães, elas ralam muito porque não tem o apoio do esposo, né? Então é muito importante assim, para o desenvolvimento da família completa, o apoio do esposo, né? Mas infelizmente nessa era de Kali, nessa era de desavenças, né, o apoio do esposo é fraco, né? Temos vários exemplos que muitas mães, assim, às vezes até caíram, mas porque talvez não tivessem o apoio do esposo, né? Então, às vezes, o apoio ele é muito importante para o cuidado da proteção da mãe, né?
a proteção, que a mãe protege os filhos e às vezes ela fica desprotegida, né? Então é muito importante que o esposo ele esteja sempre muito presente para dar esse apoio à mãe, né? O apoio à mãe. Jai Hare Krishna, essa é a minha mensagem, né? Eu procurei na internet algumas mensagens para o Dia das Mães, né? Mas eram mensagens que para mim eram vazias, né? Feliz Dia das Mães.